A gente começa com o Caio e com o Renato para a gente falar sobre empate amargo lá na Arena Castelão. Nos 2 últimos 6 jogos em casa, o Ceará só venceu o Red Bull Bragantino. Empate com o Bahia deixou o Alvinegro na 11ª posição. Tudo bem, Caio? Bom dia para você. Você que estava lá acompanhando esse 1-1 entre Ceará e Bahia. O que a gente pode falar enquanto que a gente revê os melhores momentos, Caio? Você tem vários prismas para a gente comentar sobre esse jogo, né? O resultado é ruim, o resultado não se torna tão ruim com o andamento do resto da rodada. O Ceará acabou até abrindo um ponto a mais em relação à zona de rebaixamento, mas segue enganchado, né? Não consegue vencer em casa. Um time que no primeiro tempo foi muito agressivo na ideia de marcação, para uma equipe, inclusive, que ganhou um desfalque de última hora, que era o Pedro Raul. A gente pode até falar depois com calma a falta que o Pedro Raul faz, mesmo não vivendo o seu grande momento. Tem nessa ideia de bloquear, fazer interceptações nos seus melhores momentos, errava muito no último terço, por isso não conseguia criar tantas chances de gol, mas no modo geral conseguia também neutralizar as triangulações já tradicionais do Bahia, tanto que a grande chance do Bahia no jogo, no primeiro tempo, ela sai muito mais de um contra-ataque, de uma bola que o Dieguinho está saindo para o ataque, é desarmado e o William José sai na cara do gol e o Bruno faz uma grande defesa do que propriamente o Bahia envolvendo a defesa do Ceará dentro daquele roteiro que a gente já imaginava. Tudo se indicava, e era até o mais justo, entre aspas, do que foi o primeiro tempo, ir para o intervalo com empate, numa jogada de transição, o Ceará tem seu pênalti a favor que o Lourenço converte no rebote. E aí, no segundo tempo, não deu nem muito tempo do Ceará trabalhar o que ele gosta de fazer mais, né? De recuar no bloco médio para sair em transição. Porque aqueles primeiros 10 minutos, todo mundo tenta tudo, depois o jogo se normaliza, o Bahia consegue numa triangulação a seu modo, a seu jeito, o gol de empate. Depois o jogo até tem um andamento interessante, a gente vai falar, o Vina entra bem, clareia com as jogadas, o Bahia também tem sua chance num jogo sem ser de grandes oportunidades, e ficou aquela ideia do doce que o torcedor perde no final, né? A bola na trave do Vina, embora hoje muita gente discuta que talvez fosse ser marcada falta no Fernandinho, mas a imagem do jogo acaba sendo a bola na trave do Vina, que a meu ver até entrou bem no jogo, mas o resultado não veio e aí fica aquela coisa amarga de não estar conseguindo vencer em casa. Ô Renato, precisa melhor aproveitamento, porque são poucos pontos conquistados em casa nesses últimos jogos, e se tem uma fórmula para você disputar o Campeonato Brasileiro, um campeonato tão equilibrado, é que você precisa fazer o dever de casa e beliscar alguns pontinhos fora. O Ceará tem conseguido esses pontinhos fora. Precisa melhorar o aproveitamento como mandante. O Castelão já foi tão importante na vida do Ceará, né, Renato? E aí pega um Bahia que aí o Ceará não venceu na temporada. Tinham sido 3 derrotas e aí consegue um empate na Arena Castelão. E o mais frustrante nesse duelo é porque cai a oportunidade no pé do Ceará no final do jogo. E a jogada construída no final ali é exatamente de uma proposta que o Ceará fez ao longo da partida inteira, pelo menos em boa parte dela, destacada até pelos 2 treinadores. Tanto o Léo Condé quanto o Rogério Ceni, na coletiva pós-jogo, falaram dessa característica do Ceará. Um time que pressionou alto o tempo todo, forçou a barra com o Ronaldo ali nos erros da intranquilidade do goleiro. Acho até que o Bahia conseguiu encontrar alguns espaços e tudo mais, mas de forma geral foi um Ceará muito efetivo ali na primeira linha, dificultando muito o que o Bahia tem de principal característica, que é essa construção de jogo com a bola no chão. Faz falta porque o Ceará está bem posicionado na tabela em relação ao seu objetivo na competição, mas uma vitória além de, obviamente, conquistar mais 2 pontos, também renova, eleva a autoestima de um time que começa a ser questionado, começa a ver ali o campeonato acontecendo, algumas equipes começando a pontuar da parte de baixo da tabela. A gente viu o Grêmio ganhando o Grenal, o Santos ganhando do São Paulo. Então são equipes que vão chegando, o Vasco empatando contra o Flamengo. Então é cada vez mais necessário pontuar, principalmente jogando em casa contra adversários difíceis ou que estão abaixo, não importa, mas precisa realmente pontuar. E aí fica o grande lamento, né? Essa bola aí que o Ceará de novo pressiona, o Vina tem a chance e o Ronaldo faz a defesa, né? Porque ainda pega nele, a bola pega na trave. Um grande lamento, né? Porque o Castelão que fica em silêncio depois da bola na trave, teria ido ao êxtase depois do gol do Vina. A bola resvala, né? Resvala no... Ele poderia ter driblado, ele poderia ter dado entre as pernas, aí ele tenta a finalização tirando pelo lado direito do Ronaldo, e a bola pega no peito, ela vai mais centralizada, aí o Ronaldo desvia, a bola ainda pega na trave. Bora dar uma olhadinha aí o que falou o técnico Léo Condé. O Léo Condé ressaltou, né, o equilíbrio do campeonato e elogiou a entrega do Ceará até o fim do jogo contra o Bahia. Jogo bem característico, né? O Bahia é um dos times que tem mais posse de bola no futebol brasileiro, talvez só perde para o Flamengo.
E a nossa equipe muito objetiva, né, quando tem a bola. Então, no primeiro tempo, o Bahia tinha a bola, mas a gente, nos momentos que a gente conseguia pressionar e roubar a bola, a gente definia rápido as jogadas. Então, criamos boas situações de gols, onde gerou uma situação ali uma situação que gerou o pênalti, conseguimos converter. Tivemos ali com o Baia uma boa finalização, o Dieguinho próximo da área, Lourenço. Talvez no penúltimo passe ali um pouquinho mais de tranquilidade para definir. Segundo tempo já o Bahia voltou um pouco melhor, mas mesmo assim a gente não deixou de criar preocupação para eles, né? Tivemos boas situações também de transição, né? E tivemos a bola do jogo ali com o Vina, mas é o futebol, o campeonato é difícil, é equilibrado, é difícil para o Ceará, mas é difícil para os adversários também. A gente está fazendo uma campanha consistente. É claro que a gente gostaria de vencer, né, principalmente, novamente, né, diante do nosso torcedor. Já são 2 jogos completados hoje que a gente não consegue vencer em casa. Mas o torcedor que veio aqui, ele ficou orgulhoso da equipe, que mais uma vez entregou tudo dentro de campo. A gente muito desfalcado, né, por lesão, por cartão. Muitos desfalques. No sábado era Fabiano, Matheus Bahia, Marcos Vitor, Pedro Raul, Richardson. O Pedro Raul foi de última Principalmente hora, né? esses 5. Né? Exatamente. E o Pedro Raul de última hora eu queria te perguntar, cara, porque os outros, beleza. Os outros a gente já estava sabendo Se trabalhou a semana inteira que não sabendo iria. que não teria. Né? Qual o peso da ausência do Pedro Raul? Eu achei bem grande, você. Foi? Bem grande. Assim, o Pedro Raul não vive lá um grande momento, já foi mais goleador na competição, mas o Ailon não dá a profundidade que o Ceará precisa, principalmente nos jogos fora de casa. Enquanto um time que joga com uma linha muito alta. O Ailon ataca muito pouco aquela última linha, preocupa muito pouco a defesa do Bahia nesse aspecto, e apesar de ter sofrido o pênalti, né? Então ele tem uma participação direta no resultado. Ele ajuda muito mais até naquela pressão de marcação que se tornou uma marca no Ceará no jogo contra o Vasco, contra o Bahia, talvez até muito por conta da característica dos 2 times. Seriam 2 times de construção embaixo, mas o Ailon não conseguiu entregar nem a preocupação e, além de tudo, a questão da bola aérea, né? Você tem um cara que prende mais, um jogo mais físico. Tanto e aí chama a atenção para mim, as opções depois. Que viria o Ailon, para mim, não foi surpresa. O Léo Condé é muito pragmático com as suas escolhas. E ele, inclusive, na coletiva falou, se eu boto outro jogador que não jogou, eu tiro mais ainda a característica de um time que já está acostumado a jogar junto. Mas chama atenção a algo que a gente fala há muito tempo. Não tem um reserva, o Pedro Raul. Agora, na substituição, também foi algo que me chamou um pouco da atenção. Porque ele opta pelo Vina na do Lourenço. Ele não optou pelo Vina à frente, que na teoria deixaria ele com menos obrigações defensivas. Ele coloca o Vina de veia e acho até que o Vina entrou de forma interessante. Mas ele não optou nem por Guilherme, nem por Luca. Ele optou pelo PH. É exatamente isso, assim. Beleza, não tem o Pedro Raul, não dava para colocar o Guilherme está fora de qualquer cogitação. O Luca, né, que foi contratado para isso. O Cauã. Luca. Aliás, o Luca, o Cauã o Luca, Renato. Para mim, assim, é muito intrigante o Ceará precisar de um centroavante, ter contratado um na janela e não utilizar. O Luca ainda não jogou pelo Ceará. E você lembra bem, o Guilherme, ele é um jogador ok, talvez não esteja no mesmo nível, mas é um jogador da função, acabou de ser campeão da Copa do Nordeste, talvez um momento de confiança, força física, é um garoto, num jogo onde o Ceará precisava ter força física para marcar, mas também presença de área ali na frente. Não acho, sinceramente, que foi isso que fez diferença para o resultado. Mas chama a atenção o Léo Condé ter 2 opções e não utilizar nenhum no jogo. Nem para começo de jogo, e aí eu concordo com o Caio, a entrada do Ailon faz sentido, o Condé gosta dessa versatilidade do camisa 11, mas não utilizar nenhum dos outros 2 é realmente um assunto para a gente debater mais, porque o Ceará foi ao mercado, fez contratação, sabia da necessidade, não é de hoje e acabou não utilizando.